Hortá, PL 2630, eu vi que você estudou o projeto. Conta pra gente, porque esse projeto aí é lobo em pele de carneiro, não é? Assim, o projeto inicial ele é de 2020, tá? Ele é lançado ali pelo Alessandro Vieira, numa época em que o Alessandro Vieira era um parlamentar dentro da base bolsonarista, tá? Então, antes ainda do processo da pandemia e tal. Então, só por aí você imagina que talvez a gente tivesse que olhar isso com um certo cuidado. O relator do projeto foi o Orlando Silva, né? Então você vai dizer, então ele trouxe o projeto para um lado bom. Não é bem assim. O texto inicial era um texto muito ruim, muito ruim. E agora, ontem, se não me engano, ontem foi liberado o texto final que o Orlando Silva colocou. Está lá na página do Congresso, se vocês quiserem baixar, são 110 páginas. Traz as discussões iniciais que foram feitas com audiências públicas e tudo mais, e depois traz o texto final. O texto final ele é melhor que aquele projeto inicial. Eu fiz uma live sobre o projeto inicial, aquele era muito ruim. O texto final ele é melhor, mas ele tem sérios problemas, seríssimos problemas. E uma das poucas coisas de bom que tinha na lei, que era na lei no projeto original, né, que era a criação de uma instituição fora do governo para regular as questões da internet, isso aí o Orlando Silva tirou. Ou seja, aquilo que eu achava que tinha mais chance de nos dar algum tipo de segurança foi tirado. De resto, Conde, o projeto, o 2630, esse PL, ele tem um design errado, ele ataca problemas errados e ele vai nos causar muito problema mesmo nas mídias de esquerda, né? Porque ele permite ele permite duas coisas. Ele permite que as empresas de jornalismo passem a cobrar pela utilização do seu material, né? Então, se você pegar e ler uma notícia do Globo, ler uma notícia da Folha de São Paulo, você efetivamente vai ser desmonetizado, o seu canal esse vídeo não vai contar para monetização, ou então todo o dinheiro que você usar vai ser lançado para as empresas de publicidade. Quem já fez aqui alguma live... Você não vai poder falar nada da realidade e nada do país. Não, você pode falar no âmbito das suas palavras. Você não pode usar a imagem do site, as notícias escritas, o texto escrito, você não pode. Né? Isso, obviamente, que as grandes empresas, a mídia monopolista, de alguma maneira, se sentiu muito feliz com isso. Por isso que eles estão fazendo campanha para esse PL ser aprovado. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, as mídias brasileiras monopolistas, como diz o Horta, elas estão apoiando esse projeto, né? E quando a Globo apoia um projeto, você tem que parar lá, né? O que está acontecendo aqui? Então é isso, quer dizer, vai asfixiar as mídias menores, vai turbinar as mídias velhas gigantes, Globo, Folha, CNN, que acabou de fazer uma buta de uma fake news. E elas estão fora. Oi? E elas estão fora do PL, viu? Tem uma parte da lei que diz que empresas jornalísticas aquela lei não serve para empresas jornalísticas. Isso, elas não vão ter que fazer relatórios. Elas não precisam se preocupar com fake news, elas não precisam se preocupar com nada do que diz a lei. A lei não é para elas. É por isso que eu estou dizendo, não é um governo do PT, é um governo genérico, é um governo genérico. E outra coisa, porque a lei tem um design errado, e se depois você quiser eu explico por que o design é errado, mas porque a lei tem um design errado, ela vai aumentar muito os custos das plataformas, tá? Então, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, todas essas plataformas para operarem no Brasil, elas vão ter um custo bastante mais alto do que tem hoje, porque elas vão ter que produzir uma série de inovações e questões tecnológicas para atender o que essa lei exige. Aí você vai dizer, poxa, Fernanda, mas isso aí tá normal. Afinal, a gente realmente precisa regular essas plataformas, a gente precisa proteger a população brasileira, a gente precisa acabar com as fake news, a gente precisa acabar com a violência que muitas vezes é passada ali dentro, né? Então, qual é o problema da gente aumentar o custo dessas plataformas? O problema é que as plataformas vão repassar isso para os produtores de conteúdo no Brasil.
Então já vai vir um avisinho dizendo o seguinte: olha, infelizmente nós vamos ter que reduzir em 20%, 30% o que a gente paga para vocês, porque a legislação brasileira hoje me exige disso, isso, entendeu? Então, a possibilidade de que todos os produtores de conteúdo no Brasil tenham reduzido a sua monetização é muito grande, porque obviamente que essas empresas não vão assumir esse prejuízo. Elas não vão colocar isso e dizer, esse é um dinheiro que eu vou perder, então eu vou lucrar menos no Brasil, é assim mesmo, para ser... Deixa eu dizer duas coisas aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu não sei se todo mundo sabe, o Horta já explicou, mas eu vou reforçar aqui. Não é um projeto de lei do governo, é um projeto de lei que nasceu do Congresso, né, do Alessandro Vieira, um parlamentar que era bolsonarista, depois foi modificado, acho que pelas mãos também do Orlando Silva, e agora acabou se tornando um projeto. O governo abraçou, né, sugeriu, né, algumas coisas, abraçou, tanto que a gente vê na votação, o PT foram 65 votos a favor e 0 contra. E o PL do Bolsonaro, né, que, enfim, do Valdemar da Costa Neto, foram 78 contra e 1 a favor. Olha a ironia do destino. Mas dá para explicar. Explica isso para gente. Dá para explicar. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira, está revoltada com esse projeto, porque esse projeto ataca uma das coisas que eles... Ataca o modus operandi, a forma como eles construíram as redes de mentiras no Brasil, tá? Esse PL ataca duas coisas em especial. Ataca o repasse de mensagens, que agora vai ser não só controlado, mas também precisa ser identificado. E esse PL ataca as chamadas contas inautênticas, que é um conceito que eles criaram ali, que é tremendamente problemático esse conceito, tá? As contas inautênticas, Conde, são aquelas contas em que você está fazendo se passar por outra pessoa. Né? É isso que eles dizem, não é a pessoa real. Ressalvado aí paródias e outras coisas, né? O problema é que, com o conceito que eles deram na lei, qualquer conta vai se tornar conta inautêntica, com exceção da minha, Fernando Horta, que eu uso a minha cara, a sua, que você usa a sua cara. Se você está usando aí a internet, você está escondidinho, porque você trabalha num banco e você é de esquerda, e você não quer efetivamente aparecer, você usa a internet com outro nome, a forma como a lei está organizada, as plataformas vão poder dizer que você está usando uma conta inautêntica e proibir você de colocar lá. Aí você vai dizer... Isso é lucrativo para a plataforma? Não, não é. Porque, obviamente, ela está perdendo gente se ela fizer isso. Mas, se ela perceber de alguma maneira que a produção de conteúdo nessas contas ou em algumas contas lhe dão prejuízo, ela vai fazer uso da lei a seu favor. E a direita está apavorada, porque a direita construiu redes desse jeito. Agora, se você me perguntar assim, então esse projeto termina com a questão das fake news? Esse projeto vai acabar com isso? Não. O projeto acaba com uma das formas que o bolsonarismo usou para fazer isso nas últimas eleições. Ou seja, é um projeto de lei que olha para trás. Olha para as coisas como estavam lá em 2018. Só que de lá para cá a tecnologia já mudou tremendamente e vai mudar muito mais nos próximos 6 meses. Para você ter uma ideia, Conde, nós não temos hoje condições de dizer qual será o meio de comunicação que vai imperar no momento que o presidente Lula for concorrer à sua reeleição lá em 2026, se ele for concorrer. Porque nós temos 3 anos de desenvolvimento tecnológico brutal. Uma das coisas que essa PL traz é assim, que as plataformas precisam identificar as contas que são operadas por robôs. Onde isso é extremamente difícil. Hoje, ferramentas estatísticas fazem o monitoramento de uma série de contas para te oferecer um percentual de certeza de que a conta aquela é controlada por humano ou controlada por computador. Só que é o seguinte, se a inteligência artificial assumir aquilo, se você tiver nos próximos anos uma inteligência artificial que possa ser colocada operando nas redes, eu já não sei se não há, nós não vamos ter como saber isso, nunca. Então você tem uma lei que cristaliza todos os problemas para a esquerda e que olha para trás para tentar resolver uma questão de fake news pelo lado errado. Porque a gente está tentando resolver pelo lado do direito cível e não pelo lado da educação.